Conhecida como um dos maiores símbolos de modernidade e riqueza, Hong Kong brilha com seus arranha-céus imponentes e o frenesi do centro financeiro. Mas por trás dessa fachada reluzente, esconde-se um lado que poucos ousam explorar. Você sabia que, enquanto milionários compram imóveis vazios como investimento, centenas de milhares de pessoas vivem em caixões ou jaulas? Quer entender como uma das cidades mais ricas do mundo chegou a esse nível de desigualdade? Então, continue com a gente. Hoje, o Belo Mundo vai te mostrar o lado mais sombrio de Hong Kong, uma realidade que contrasta diretamente com toda a sua fama de modernidade e prosperidade. Número 1. Localização e dados geográficos. Hong Kong está encravada na costa sul da China, perto do delta do Rio das Pérolas. É uma região administrativa especial, o que significa que faz parte da China, mas tem suas próprias regras, ou pelo menos tinha. Já a gente chega nessa parte. Com apenas 1.100 km², Hong Kong é pequena, mas não se engane pelo tamanho. 7,5 milhões de pessoas se apertam ali, entre arranha-céus gigantescos, em costas de montanhas e terrenos roubados do mar. É tudo grandioso, compacto e lotado. Quando o assunto é finanças, Hong Kong joga no time das gigantes. Está no topo, junto com Nova York, Londres e Tóquio. O sistema tributário é simples, as taxas são baixas e o dinheiro flui como água. Por isso, investidores e empresas do mundo todo desembarcam por lá. Os prédios não são só casas, são a base de operações de bancos, seguradoras e até gigantes do varejo. E a Bolsa de Valores de Hong Kong? Uma das mais movimentadas da Ásia. Mas não é só sobre dinheiro. Hong Kong também é a porta de entrada para a China continental. Quer conquistar o mercado chinês? Hong Kong oferece infraestrutura, serviços e, até pouco tempo atrás, uma estabilidade jurídica invejável. Culturalmente, a cidade é uma mistura única. Na mesma rua, você pode ouvir cantonês, mandarim, inglês e, de vez em quando, algo que você não entende, mas acha incrível. A comida é uma experiência à parte. Desde restaurantes estrelados até barracas lotadas nos mercados noturnos, onde tudo tem um sabor que você não encontra em outro lugar. E ainda tem arte, festivais de cinema, museus e uma energia vibrante que mistura tradições orientais e ocidentais de um jeito só dela. À noite, as luzes de Hong Kong transformam a cidade em uma constelação no chão, uma visão de modernidade e prosperidade. Mas nem tudo é tão bonito e tão brilhante assim, e vocês já vão entender. Número 2. História. Já mencionamos que Hong Kong está encravada na costa chinesa, certo? E aí surge uma pergunta que parece simples. Hong Kong é parte da China ou uma nação independente? No mapa, a resposta é clara. Hong Kong está lá, bem ao sul, coladinha no território chinês. Tá vendo aquele pontinho vermelho na tela? É exatamente ali. Mas quando olhamos para além das fronteiras geográficas, a resposta fica bem mais complicada, porque na prática a história é outra. Para entender, é preciso voltar no tempo. Muito resumidamente, a China perdeu 2 guerras do ópio contra a Grã-Bretanha. A primeira começou em 1839. Como parte do acordo de derrota, a China cedeu Hong Kong e uma península vizinha, localizadas na região de Cantão, para os britânicos. Essas áreas eram estratégicas por causa do porto. Resultado, Hong Kong ficou sob domínio britânico por 155 anos. Em 1º de julho de 1997, a cidade foi devolvida à China, ou reunificada, como dizem os chineses. Mas isso veio com condições. Pelos 50 anos seguintes, até 2047, Hong Kong teria um alto grau de autonomia. Surgiu então o lema, um país, 2 sistemas, que significa que Hong Kong, assim como Macau, virou uma região administrativa especial com um sistema próprio, bem diferente do restante da China. E que diferenças são essas? Número 3. Diferenças. Para começar, Hong Kong manteve seu sistema capitalista. A moeda é outra.
o dólar de Hong Kong e não o yuan chinês. Chineses precisam de visto para entrar ali, e quem é de Hong Kong precisa de visto para entrar na China. Quando alguém sai de Hong Kong e vai para o território chinês, é necessário passar pela imigração e pelo controle de passaportes, como se fossem dois países diferentes. Quem mora em Hong Kong tem passaporte próprio, liberdade de imprensa e acesso à internet sem bloqueios, ao contrário do que acontece na China. Além disso, o sistema judiciário de Hong Kong segue as bases da lei inglesa, enquanto o chinês é outro universo. Até os idiomas oficiais mudam. Na China, é o mandarim. Em Hong Kong, é o cantonês e o inglês. E tudo isso faz com que Hong Kong tenha uma identidade completamente única. A influência britânica ainda é visível, não necessariamente por causa dos britânicos que ficaram, mas pelo comportamento dos próprios moradores de Hong Kong. E olha que coisa louca! Embora os chineses tenham erguido essa nação, existe um senso de superioridade entre alguns moradores de Hong Kong, que consideram os chineses menos civilizados. Já houve até brigas em filas que terminaram com gritos como "Volte para a China". Desde a reunificação, muitos chineses vêm migrando para Hong Kong, o que parece ser parte de uma estratégia incentivada pelo governo central. Mesmo assim, Hong Kong continua se apresentando como uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. Seu slogan é Asia's World City, algo como a cidade mundial da Ásia. A autonomia e o sistema econômico atraem estrangeiros e fazem de Hong Kong um dos melhores lugares para negócios, especialmente com seus impostos baixos. Porém, essa autonomia tem sido contestada ao longo dos anos. A China vem tentando ampliar sua influência, o que gerou reações. Um exemplo foi a Revolução dos Guarda-Chuvas, em 2014, quando protestos tomaram as ruas contra uma tentativa de interferência nas eleições. O futuro em 2047, quando a autonomia teoricamente acaba, ainda é incerto. Agora que a parte histórica e glamurosa está mais clara, é hora de virar a chave. Vamos conhecer a face oculta de um dos lugares mais ricos do mundo. Uma realidade que não aparece nos vídeos promocionais nem nas manchetes sobre crescimento econômico. Número 4. O lado sombrio. Apesar de toda a opulência e do brilho dos arranha-céus, Hong Kong é um dos lugares com maior desigualdade social no mundo. Andando pelas ruas do centro financeiro, cercado por prédios modernos e vitrines de luxo, você pode nem perceber. Mas a pobreza está lá, escondida. Não é visível em barracos improvisados ou favelas a céu aberto, como as que vemos em outras partes do mundo. Se você já viu nosso vídeo sobre a maior favela da África, no Quênia, sabe do que estamos falando. Lá, casas de latão se misturam com montanhas de lixo, esgoto a céu aberto e um cheiro sufocante de excrementos. Entre os becos, cadáveres esquecidos completam o cenário de horror. Se você tiver estômago, vale conferir esse vídeo aqui no canal. A vida na maior favela da África. Mas em Hong Kong o cenário é diferente. A pobreza está dentro dos prédios. A cidade tem o que muitos chamam de favelas verticais. Edifícios antigos, superlotados, onde cada metro quadrado custa uma fortuna, mesmo em condições que mal seriam aceitáveis como depósito. E vamos falar dessas favelas agora. Número 5. Favelas verticais. Imagine um prédio antigo, talvez construído há algumas décadas, destinado originalmente a abrigar famílias de forma decente. Com o tempo, a especulação imobiliária, a falta de políticas habitacionais adequadas e o aumento da população transformam cada apartamento em um labirinto de cômodos diminutos. Paredes improvisadas, divisórias de madeira ou metal, criando pequenos compartimentos que mal permitem que uma pessoa fique em pé. Esses espaços, apelidados muitas vezes de apartamentos subdivididos, são a versão vertical da favela. Nada de quintal, nada de espaço para circular, apenas um cubículo com o mínimo, ou menos, do mínimo necessário para viver. Em muitos casos, diversas famílias compartilham um único banheiro e uma cozinha improvisada no corredor,
resultando numa falta de privacidade e higiene que contrasta radicalmente com a imagem de eficiência e limpeza associada a Hong Kong. A ventilação é quase inexistente. A umidade cria o ambiente perfeito para mofo, insetos e doenças respiratórias. A luz do sol mal chega a esses espaços, e a iluminação depende de lâmpadas velhas penduradas em tetos baixos. Em um lugar onde o metro quadrado é um dos mais caros do mundo, cada centímetro é contado. E quem mora aqui não o faz por escolha, mas por não haver alternativa acessível. Número 6. Casas caixão. Se as favelas verticais já parecem chocantes, espere até conhecer as instalações dentro delas, chamadas casas caixão, coffin cubicles. E o nome não é exagero. Esses espaços são tão pequenos e apertados que realmente lembram um caixão. Em cerca de 2 metros quadrados, o morador tem apenas o espaço da cama, uma área minúscula para guardar alguns pertences e mais nada. Essas casas muitas vezes são empilhadas dentro de apartamentos subdivididos, formando camadas de moradores. Cada pessoa aluga seu pequeno espaço, que pode ser fechado com uma porta de correr ou até uma cortina. Privacidade? Nenhuma. O som, os cheiros e até as conversas dos vizinhos fazem parte do pacote. Segundo uma pesquisa realizada por estudantes da Universidade de Hong Kong, os edifícios onde são instalados chegam a abrigar até 6 vezes o número de pessoas para os quais foram originalmente projetados, aumentando as chances de surto de doenças e possíveis incidentes de incêndio. Viver assim não é uma escolha, é a única alternativa para milhares de pessoas em uma cidade rica, mas claramente não para todos. Número 7. As mansões de jaulas. Se as casas caixão já parecem extremas, prepare-se para algo ainda mais perturbador. As mansões de jaulas, um nome que, por mais bizarro que pareça, não é uma metáfora. Tá vendo essas grades aparecendo para você? Cada lugarzinho desse é uma jaula para pessoas. Difícil de acreditar, eu sei. As chamadas mansões de jaulas levam a crise habitacional de Hong Kong a um nível quase inacreditável. Essas jaulas de metal são instaladas dentro de apartamentos maiores, criando espaços tão minúsculos que muitas vezes mal comportam um colchão fino. Isso, claro, se houver um colchão. Dezenas dessas jaulas podem ser empilhadas em um único apartamento, formando um cenário que lembra mais uma criação de animais do que um lugar para pessoas viverem. Em muitos casos, apartamentos originalmente projetados com 3 ou 4 cômodos são subdivididos em várias mini-unidades. Cada uma dessas gaiolas abriga seus ocupantes com um mínimo: um colchão, alguns pertences básicos como ventilador, cafeteira elétrica, talvez um notebook ou livros, tudo compactado em um espaço gradeado. As cozinhas e banheiros originais, quando ainda existem, são compartilhados por todos os moradores. Um único banheiro, na maioria das vezes, é dividido entre dezenas de pessoas. As medidas desses mini-apartamentos geralmente têm de 7 a 15 metros quadrados, com as jaulas dentro ocupadas por 2 a 8 pessoas cada. É um retrato de uma verdadeira tragédia habitacional. Número 8. Os afetados. E quem mora nesses purgatórios na Terra? Bom, a resposta é: principalmente aqueles que não se encaixam no perfil privilegiado do centro financeiro. Idosos estão no topo dessa lista. Muitos vieram do interior da China há décadas, ajudaram a construir a Hong Kong que conhecemos hoje, mas foram deixados para trás. Com pensões irrisórias e abandonados por filhos e familiares, enfrentam uma velhice em condições que ninguém deveria enfrentar. Sem chance de competir no mercado imobiliário, acabam vivendo em casas caixão ou mansões de jaulas, onde o conceito de dignidade praticamente não existe. Nada muito diferente da realidade que mostramos sobre os idosos da Coreia do Sul, onde idosas abandonadas têm que se prostituir para viver. Se quiser saber mais sobre essa triste realidade, não deixe de assistir O Lado Sombrio da Coreia do Sul.
Outro grupo severamente impactado são os imigrantes vindos do Sudeste Asiático, especialmente das Filipinas, Indonésia e Tailândia. Muitos chegam para trabalhar como domésticas, operários da construção civil ou em serviços de limpeza. Com salários baixos e pouquíssimos direitos trabalhistas, não conseguem pagar por moradias dignas. Com a barreira da língua e pouco acesso a serviços públicos, esses trabalhadores frequentemente acabam em quartos superlotados, casas caixão ou mansões de jaulas. O mais chocante é que até mesmo trabalhadores locais, cozinheiros, entregadores e operários, vivem essa realidade. Gente que trabalha duro todos os dias, mas não consegue escapar desses espaços minúsculos. Centenas de milhares de pessoas vivem em apartamentos subdivididos, casas caixão ou mansões de jaulas. A própria Organização das Nações Unidas, ONU, já classificou essa situação como uma verdadeira crise humanitária e de saúde. É como se a cidade inteira fosse projetada para esmagar quem não está no topo da pirâmide. Número 9. Como Hong Kong chegou nesse ponto? E se você está se perguntando de quem é a culpa? Não há uma resposta simples, na verdade são vários os culpados. Para começar, tem a geografia. Hong Kong é um território montanhoso e limitado, com uma demanda absurda por moradia. E mesmo assim, as políticas habitacionais nunca acompanharam o crescimento populacional. O resultado? Preços fora da realidade e uma crise de habitação que afeta principalmente os mais pobres. Durante o domínio britânico, a liberação de terras para a construção era supercontrolada, o que fez os preços dispararem. Depois da devolução à China, a situação não melhorou muito. O governo de Hong Kong é acusado de proteger os grandes conglomerados imobiliários, que mantêm vastas reservas de terra paradas para segurar a oferta e garantir que os preços continuem subindo. É um jogo em que quem perde são os trabalhadores de baixa renda, empurrados para espaços cada vez menores e mais precários. Outro fator é a especulação imobiliária internacional. Hong Kong virou um imã para bilionários do mundo todo, que compram imóveis como investimento. Muitos desses apartamentos ficam vazios, enquanto a população mais pobre disputa o que resta no mercado. Somado a isso, não há um plano robusto para construir habitações públicas de qualidade e a preços acessíveis, o que só piora o cenário. A influência da China também pesa. Com 2047 chegando, o ano em que o um país, dois sistemas deve acabar, cresce a incerteza sobre o futuro político e econômico de Hong Kong. Isso alimenta a especulação e deixa o mercado imobiliário ainda mais instável. No final das contas, é uma combinação explosiva de geografia limitada, políticas falhas, especulação e desigualdade que empurra milhares de pessoas para condições de moradia desumanas. Número 10. O que está sendo feito? A situação chegou a um ponto tão crítico que o governo de Hong Kong enfrenta pressão constante para agir. Existem programas de habitação pública onde apartamentos subsidiados são sorteados para famílias de baixa renda, mas a fila é gigantesca. A oferta, como sempre, não acompanha a demanda. Algumas iniciativas tentam revitalizar prédios antigos, transformando-os em moradias mais decentes. Só que isso é como enxugar gelo. A necessidade é muito maior do que o que essas soluções pontuais podem oferecer. ONGs e grupos comunitários também estão na linha de frente, chamando atenção para essas condições degradantes. Eles oferecem desde ajuda jurídica e assistência médica até cestas básicas. Mas, por mais que tentem, não conseguem cobrir o tamanho do problema. Por parte do governo, a resposta costuma ser lenta e insuficiente. Há anúncios esporádicos de projetos para construírem novas áreas, mas o ritmo é frustrante. Além disso, enfrentam resistência de moradores de comunidades já estabelecidas, que não querem habitações populares por perto. E tem mais. Os grandes conglomerados imobiliários, com suas reservas de terra e interesses financeiros, travam qualquer mudança significativa. Revisar a política de venda de terrenos e incentivar habitações populares seria uma saída. Mas isso exige coragem política.
algo difícil de encontrar em um ambiente tão dominado pelo lucro. Enquanto isso, as casas caixão e as mansões de jaulas seguem como uma realidade para milhares de pessoas. Uma população invisível, presa entre o brilho de uma cidade global e a humilhação de viver em condições que nem deveriam ser chamadas de lar. É a prova de que, em Hong Kong, a prosperidade não é para todos. E assim, encerramos nossa jornada pelo lado oculto de Hong Kong. Agora é com você. O que achou dessa realidade? O que mais te surpreendeu ou chocou? Queremos saber. Então, deixe sua opinião nos comentários. Vamos adorar ouvir o que você pensa. Se você gosta de explorar histórias ocultas e realidades que poucos conhecem, continue acompanhando nosso belo mundo. Ainda temos muitos destinos fascinantes e verdades inesperadas para descobrir juntos. Obrigado por ficar com a gente até aqui e nos vemos na próxima aventura. Até lá!